Então, queridos, vamos entrar na palavra. O título da minha palavra é A Fé Vence o Medo. E o texto que eu quero começar lendo com vocês é João, capítulo 6. Vou pedir para você que tem Bíblia aí me acompanhar, tá? Versículo 66. João 6, 66. Se você puder abrir, abra aí. João 6, 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Grava essas duas palavras. Nós temos crido. Olha esse texto, né? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Nós temos crido e conhecido. Grava essas duas palavras. Diga comigo: eu creio e tenho conhecido. Jesus, ele, após um dos seus sermões, ele questiona os seus discípulos, né? Ele pergunta, versículo 67: porventura vocês também vão se retirar? Vocês também vão embora? Porque uma multidão assistiu Jesus durante um dos seus sermões que ele ministrou dentro da sinagoga, que era a igreja da época, né? E naquele dia muitos o deixaram. Como assim, pastor? Exatamente isso. De uma multidão que assistia a Jesus, muitos foram embora. E é interessante, porque o povo deixou Jesus porque o povo achou aquela palavra muito dura. E a gente precisa entender uma coisa, né? Nós temos a tendência de ficar mal acostumado. Olha para a pessoa que está perto de ti e fala: ó, cuidado. A gente tem essa tendência de ficar mal acostumado, tá? Mal acostumado com o quê? Tá? Nós queremos que as pessoas sempre nos confortem com as suas palavras. Já percebeu isso? Né? Sempre que a gente vai conversar com alguém, nós queremos que essa pessoa venha e ela traga uma palavra de alegria, e ela te alegre, e ela te coloque para cima. E todas as palavras de Jesus, elas também são palavras motivacionais. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, Ele não traz uma direção para te derrubar, para te colocar para baixo. Não, toda a direção que você encontra na palavra de Deus é para te levantar, é para te erguer, é para te fazer caminhar, é para te fazer vencer. Posso ouvir um amém teu aí? Tá? Só que nós sempre queremos que as pessoas nos confortem com as suas palavras, tá? E a gente tem que entender que a palavra de Deus é o amor de Deus que nos direciona e nos corrige. Posso ouvir um amém teu aí? Amém? A palavra de Deus, ela nos conforta. Fala comigo: ela me conforta, mas ela também me corrige. Eu tenho, isso é uma frase que eu tenho na minha vida, tá? E eu já ministrei isso várias vezes aqui na igreja, tá? Que o Senhor, Ele está muito mais envolvido com o propósito que Ele tem para a sua vida, em cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, do que com o nosso bem-estar. Deus estava muito mais preocupado em tirar o povo do Egito e levar para Canaã, do que em dar conforto para eles no deserto, né? E muitas vezes nós queremos, no meio do deserto, ter conforto. Deserto não é lugar para você construir palácio. Deserto, se muito, você monta uma barraquinha, porque o teu lugar não é no deserto, o teu lugar é na terra da promessa. Amém? Em nome de Jesus, né? Nós temos que aprender a caminhar, nós temos que aprender a sair dos desertos que a vida nos coloca. E nesse dia Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava mostrando isso para o povo. Vocês estão vivendo no deserto, vocês estão vivendo num caminho que está tirando vocês do propósito que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua família. Então, aquele texto, aquele sermão de Jesus foi um sermão duro. Foi um sermão duro. Vamos falar assim, né? Fosse no dia de hoje, a gente falaria que Jesus pegou pesado naquele dia, né? E aí muitos seguidores de Jesus o deixaram. E o que Jesus falou está no versículo 53. Queria que você abrisse comigo. Diz assim, João 6, 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pode passar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Olha que texto, né? Esse foi o texto, e as pessoas que estavam ouvindo falaram: uau, mas é muito duro isso. Por quê? Porque ele mostrou ao povo que tudo o que eles precisavam estava nele. Diga comigo: tudo o que eu preciso está em Jesus. Fala isso: tudo o que eu preciso está em Jesus. E isso é que eu quero te mostrar hoje. O versículo 57, projeta o 57 para mim, diz o seguinte, versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Presta atenção nisso, Jesus falando: eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fala comigo: Jesus vive pelo Pai, eu vivo por Jesus. É isso que eu quero te mostrar hoje. Se Jesus vive pelo Pai, nós, se nos alimentarmos de Jesus, por Ele nós viveremos. Agora, essa expressão, né, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, não quer dizer que você vai viver para Jesus. Nós vivemos para Jesus por uma escolha, amém? Nós escolhemos andar com Jesus. Mas essa expressão está dizendo que quem de Jesus se alimentar, através dele viverá. Por quê? Porque Jesus, ele diz no versículo 58, projeta para mim, que ele é o pão que desceu do céu. Então, tudo que eu necessito para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para as minhas emoções, para a minha vida financeira, profissional, para o meu ministério, tudo que eu necessito, eu encontro em Jesus. Você entendeu isso? Tudo que eu necessito eu encontro em Jesus. Ou seja, como assim, pastor? Jesus é Jeová Jiré, o Deus provedor. Jesus é Jeová Rafá, o Senhor que sara, né? E tem muitas outras expressões que determinam o nome do Senhor. Agora, a gente precisa entender que tudo na nossa vida virá por intermédio dele, tá? Bota o 57 de novo para mim aqui. Virá por, se alimenta, por mim viverá. Ou seja, virá por intermédio dele. Ou seja, virá através dele. Faz assim com a sua mão, assim, ó. Olha só, tudo que você precisa vai cruzar por Jesus. Vai cruzar através dele. Ou seja, se vem dele, passa por ele. Se vem dele, cruza por ele. Você consegue me entender? Se vem dele, cruza por ele. Ou seja, viverá através dele. Significa que tudo passará por ele. Antes de chegar a você, primeiro passará por ele, pois é gerado nele. Tudo que vem para a sua vida, quando você se alimenta de Jesus, primeiro passa por Jesus, primeiro cruza por dentro dele. Pastor, lançaram uma palavra de maldição na minha vida, essa palavra vai ter que cruzar por Jesus. É uma palavra de maldição. Quando ela chegar, quando ela for cruzar por Jesus, o que vai acontecer? Ela vai morrer ali. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor, fizeram uma maldição, fizeram um trabalho para a minha vida. Essa palavra, esse trabalho, ele vai cruzar por Jesus. Quando ele chegar, quando ele for atravessar por Jesus, quem se alimenta dele, por meio dele viverá. Quando ela passar por Jesus, ela vai morrer em Jesus. As trevas não vencem a luz sempre vence as trevas. E tudo que eu necessito surge dele, ou seja, vem dele. A provisão, a libertação, a vitória, a paz, a cura. Tudo que eu necessito para a minha vida eu encontro nele, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Posso ouvir um amém bem forte teu aí? Glória a Deus, aleluia. Então, antes de chegar a você, antes de chegar aos seus filhos, antes de qualquer situação, vai cruzar por Jesus primeiro. Pastor, mas
Por que muitos abandonam? Por que muitos que seguiam abandonaram Jesus depois que ele falou isso? Porque muitos não queriam abrir mão das suas convicções. Só consigo depender de Jesus quando abro mão de outras fontes de dependência. Esse é o segredo, essa é a razão. Por que muitos pararam de seguir Jesus? Por quê? Porque eles gostavam do que Jesus estava fazendo. Jesus alimentou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou os demônios. Ele fez isso ou não fez? Fez, né? Fez. As pessoas gostavam disso. E eu falei no início, nós estamos muito mal acostumados, né? Nós gostamos do que nos agrada, mas quando Jesus falou, vocês estão no caminho errado, eu preciso corrigir a rota de vocês. O pessoal falou, não, é muito duro isso. O que era muito duro? Era muito duro naquela época, e ainda é nos dias de hoje, você tem que abrir mão das suas convicções, você tem que abrir mão de algumas certezas suas, você tem que abrir mão de algo que para você é uma dependência. Pastor, mas eu fiz isso a minha vida toda. Mas você quer andar com Jesus? Quero, então pare de fazer isso. Amém? Ou seja, ou eu dependo de Jesus, ou eu não dependo. Ou eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, ou não. Eu não tenho outra saída, tá? Muitos gostavam de Jesus e assim é até hoje, né? Muitos gostam. Agora, depender só dele era muito para aquele momento, tá? Eu queria que você voltasse para o versículo 67 agora. Volta lá para João 6, versículo 67. Perguntou Jesus: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também vão embora? Vocês também vão sair? Vocês também vão me deixar? Vão me abandonar? Pedro responde: olha só tu tens as palavras de vida eterna. Fala comigo, só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, o melhor de tudo é o versículo 69. Projeta aí. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Você está me ouvindo bem aí? Você está nos acompanhando direitinho aí? Dá um ok aí, dá um amém, um glória a Deus. Aleluia, né? E nós temos crido e conhecido. Tem até uma música que a gente canta, né? Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Não é verdade? Porém, para mim a maior revelação de Pedro não foi essa. Para mim a maior revelação de Pedro foi: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui está o segredo. Uns creem, outros conhecem. Porque muitos deixaram de seguir e crer. A diferença é você conhecer. Nós cantamos essa canção aqui. O que faz a diferença na sua vida não é o quanto você crê em Deus, é o quanto você conhece o Espírito Santo, é o quanto você conhece Jesus, é o quanto você tem intimidade com Ele. E esse tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de você se aprofundar, de você conhecer Jesus. Por que Pedro disse? Nós cremos, e ele diz, e temos, versículo 69 aqui, conhecido, palavra, nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Por quê? Nós temos te conhecido porque nós convivemos. Você só conhece alguém quando você convive com ela, né? Com certeza tem os namoradinhos, tem aqueles que estão conhecendo alguém, casaram recentemente. A gente fala que tem a crise do primeiro ano, tem a crise do terceiro ano, né? Porque é quando você vai descobrindo as verdades daquela pessoa. Eles tinham andado 3 anos com Jesus, já estavam aqui eles estavam andando talvez 1 ano e meio mais ou menos com Jesus, nesse período aqui, tá? Mas eles já tinham conhecido que Jesus era quem? O Santo de Deus. Fala comigo, o Santo de Deus. Olha que interessante, Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Querido, sabe por que Pedro disse, e nós não temos outro lugar? Porque eles sabiam que o alimento que tinha uma boa procedência era Jesus. Não existe
Não existe como você se alimentar de algo que você não conhece a procedência. Ou você pega qualquer coisa e sai comendo. Você não faz isso. O que sustenta a tua vida, o que não te contamina, é aquilo que você conhece a procedência e sabe que a procedência é pura. E aí eu quero deixar uma pergunta para você hoje nesse culto de fé e milagre. Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do pão que desceu do céu ou de qualquer pão que eles têm lançado aí fora no mundo? Porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele falou isso, quer ver? Eu vou ler para você aqui, tá? Versículo 58, este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Posso ouvir um amém? Jesus é o teu sustento, é o único que tu precisa. Pastor, mas eu estou vivendo e isso não está acontecendo na minha vida, porque tu ainda não conhece Jesus Cristo nessa profundidade. Tu ainda não conhece o Espírito Santo nessa profundidade. Quando tu conhecer, tu vai entender que Ele é o Santo de Deus. E aí você não precisa de mais nada. Você não depende de mais nada. Você não precisa correr para lugar nenhum. Porque Jesus vai ser o teu único sustento. Ele é tudo o que você precisa. E a minha pergunta é essa: do que você tem se alimentado? Aquelas pessoas, elas se alimentavam de tudo que parecia bom para elas. Ser curado era bom, então vamos lá. Aí eles iam lá e eram curados. Ser liberto era bom, aí eles iam lá e eram libertos. E assim eles iam caminhando, assim eles iam andando. O que eu quero que você entenda nessa noite, nesse culto, é que você não pode se alimentar de qualquer coisa. Você precisa se alimentar do Santo de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Rei, tá? Pastor, mas tudo que Jesus vai trazer na minha vida é bom. Claro que é bom, é perfeito. Mas eu tenho falado isso e eu quero fechar já com essa colocação, né? Tudo que vem de Deus é bom, mas tudo que nós colocamos diante do Senhor, no primeiro momento, tem uma cara de prejuízo, mas a longo prazo é vitória na certa. Tudo que o mundo oferece no primeiro momento tem uma cara de alegria, tem uma cara de vitória, mas a longo prazo é fracasso. Não te alimente do que o mundo te oferece, te alimenta daquilo que é eterno, do pão que desceu do céu. Nós nos alimentamos do pão eterno, e o pão eterno é Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar contigo nesse momento. Fecha teus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos mais nos alimentar com qualquer coisa que vier sobre as nossas vidas, porque aquilo parecia bom. Deus, nós não somos seguidores, nós somos filhos. E a Tua palavra nos ensina que a maior expressão de amor não é apenas o afeto e o aconchego. A maior expressão de amor é a correção. O Senhor corrigiu o curso do povo aquele dia na sinagoga, porque o Senhor os amou e os amou até o fim. O Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama e nos ama até o fim, mesmo que nós não consigamos entender. E muitas pessoas têm se perguntado, Senhor, nesse dia: por que nós vivemos por tudo isso? Por que nós estamos passando por tudo isso? Nós não temos outro lugar, nós não temos outro caminho, não temos. Mas, Senhor, eu tenho essa convicção na minha vida, e eu quero liberar essa palavra hoje em oração sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Deus, em nome de Jesus, mesmo que a gente não entenda, nós decidimos confiar. Mesmo que nós não consigamos compreender ou enxergar, nós decidimos viver pela fé e nos alimentar do pão eterno, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, presta atenção nisso que eu te falei. Tudo que nós colocamos, a nossa dependência, pastor, mas depender totalmente de Jesus requer que eu abra mão de algumas coisas, é claro. Por isso que eu falei, tudo que eu coloco diante de Jesus no primeiro momento tem uma aparência de perda, mas a longo prazo se torna a vitória certa. Tudo aquilo que o mundo oferece no primeiro momento tem uma aparência de vitória, mas ao final é derrota. É tristeza, é dor, é solidão, é medo, é angústia. Decida confiar unicamente em Jesus e se alimentar do pão que desceu do céu. E eu quero te convidar nesse momento a você fazer a sua contribuição, a sua semente de fé. Esse não é um tempo de recuar, esse não é um tempo de parar, esse não é um tempo de desistir, esse é um tempo de semear. Esse é um tempo de semear.
E nós temos entendido isso. Eu quero te convidar a você fazer uma semente nessa noite, né? Uma doação espontânea, em cima daquilo que nós temos ministrado, que a nossa fé tem o poder de mover montanhas, né? Nós não temos como fazer como normalmente nós fazemos no culto, mas aqui nesse momento eu quero te convidar. Se você tem, pastor, eu tenho esse desejo no meu coração, eu quero colocar algo diante do altar, eu quero colocar algo diante do Senhor, eu quero colocar algo na presença do meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. E nós temos alguns meios eletrônicos para fazer isso. E um dos meios é através de uma transferência bancária que você pode fazer. Você pode fazer para a nossa conta do Bradesco, tá? Federação Nacional Sara a Nossa Terra, CNPJ 00621 930 000162, né? Agência 3114, dígito 3, conta corrente 018 4973, dígito 5. Né, você pode fazer essa semente, se você puder fazer e já colocar junto na sua semente um valor de 36 centavos, ele já identifica a oferta, facilita para nós, tá? Essa é uma conta do Bradesco, nós temos outras contas também, nós temos conta da Caixa, do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, né? Segue a gente nas nossas mídias sociais, né, nos nossos grupos, nós vamos estar postando ali, agora a gente já vai estar replicando essa postagem de novo, então as nossas doações. Se você fizer a sua semente, a sua oferta, eu só te peço que você nos envie o comprovante. Pastor, eu vou fazer no banco, amanhã, na semana, não tem problema, entra no nosso Facebook, no nosso Instagram, ou até mesmo pelo meu telefone, que é o DDD 51 981 78 8974, 981788974, e você pode nos enviar o comprovante também, amém? Eu sei que eu preciso falar isso, é importante, mas o mais importante é a gente orar por essa semente. Pastor, eu estou com isso no meu coração, eu quero fazer, eu quero semear, eu quero lançar uma contribuição espontânea nesse momento, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, para que o evangelho continue sendo levado, para que famílias sejam restauradas. Eu quero ministrar nesse momento, quero orar contigo. Senhor, em nome de Jesus, o projeto, o sonho, o desejo que está no coração de cada um, Deus, que por muito tempo foi alimentado com pão do mundo, com o alimento do mundo, com impressões do mundo, nesse momento nós colocamos diante do teu altar e oramos para que o Senhor abençoe, Deus, esse desejo que há no coração de cada um, de continuar semeando para que o evangelho seja ministrado, seja pregado. Nós queremos abençoar, pedindo a tua mão e a tua proteção, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos, é um prazer de estarmos juntos. O culto, nós estamos encerrando, estamos fechando agora, mas sábado temos arena, temos células quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, temos inúmeras células acontecendo, todas elas online, né? Estamos respeitando todas as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Mas queremos convidar para você estar junto, os pés na sua casa, mas o coração no altar de Deus, amém? Que Deus te abençoe, levanta a mão em direção à sua casa, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe grandemente, amamos a sua vida e te esperamos em uma das nossas células, no Arena sábado, no culto da família domingo à noite. Deus te abençoe.